Bom, boa noite de novo. Como vocês viram, eu acabei de começar a gravação desta aula, né? Aquela advertência que eu faço todos os dias, né? Vocês ficam advertidos que a aula está sendo gravada. Caso queiram aparecer, não tem problema nenhum, mas saibam que ao compartilhar a imagem da sua webcam, você já está automaticamente concordando que a sua imagem apareça no vídeo, porque esse vídeo vai ficar gravado e vai ser disponibilizado para os demais alunos através do YouTube. Recadinhos do coração. Eu nem sei se eu deveria falar disso no início, mas talvez seja bom, porque aí na gravação da aula, quem pegar para assistir depois também já recebe esse recado. Eu vou ter o prazer de coordenar o trabalho interdisciplinar da turma de Ipatinga. A professora Rovena, coordenadora do curso de Direito de Timóteo, vai ter essa função de coordenar a turma de Timóteo, o que não quer dizer muita diferença nenhuma. Eu e a Rovena vamos trabalhar em equipe. O que vai acontecer é apenas que em Timóteo ela vai estar mais próximo dos alunos, já que eu estou dando aula de forma remota e ela está trabalhando lá na unidade de Timóteo, então ela vai ter como orientar e dar acesso aos alunos do que eles precisarem, e eu vou fazer isso daqui com a turma daqui, tá certo? Então, nós vamos coordenar em conjunto. Ainda não tenho data de apresentação, ainda não tenho o material indicado pelos professores. Estou redigindo um prospecto de como vai ser o trabalho interdisciplinar para a semana que vem compartilhar com vocês. O trabalho desse semestre vai ser uma análise jurisprudencial, o que significa que os professores que dão aula para este período, para a turma de vocês, farão indicação de assuntos discutidos na jurisprudência a respeito da matéria que eles lecionam. E aí vai ser dividido entre vocês este material. Vocês vão analisar os julgados a respeito do tema, ou seja, vocês vão analisar as jurisprudências que tendem para um lado, as jurisprudências que tendem para outro lado, e de posse desse material, dessa análise jurisprudencial, vocês vão falar o que é majoritário, qual a opinião majoritária dos tribunais, né? Qual os tribunais estão julgando mais no sentido tal, existe ou não existe algum julgado dos tribunais superiores sobre o tema se revela alguma relação com a Constituição Federal, analisar a constitucionalidade do tema, o tema guarda alguma relação com outro ramo do direito, etc. Ou seja, é mais ou menos a mesma análise que vocês fizeram das doutrinas, só que vocês vão fazer da jurisprudência. E essa análise jurisprudencial depois vai render um trabalho escrito sobre o tema. Então vocês vão, não é só colar a opinião de vocês, não, vocês vão escrever um pequeno artigo, tá? De 10 a 15 páginas sobre este tema. Ou seja, vocês vão fazer uma análise doutrinária e jurisprudencial de um tema que seja polêmico, a ponto de ter rendido uma discussão, uma celeuma, uma controvérsia nos nossos tribunais, tá certo? Cada professor vai indicar um ou dois temas, né? E aí a gente vai repartir esses temas nos grupos, tá? Já adianto que a regra de formação dos grupos vai ser a mesma que foi semestre passado, ou seja, até 6 participantes. Já podem ir aí se ajeitando para formar os grupos de até 6 participantes. E já podem ir se preparando sobre a forma de se reunir, etc. Se vão fazer reunião virtual, se vão fazer reunião presencial, com todo o respeito aos protocolos de segurança para evitar se contaminar, né? E aí,
daqui a uma semana mais ou menos eu devo passar para vocês esse prospecto, para que vocês tenham o roteiro do trabalho. Alguma dúvida até aqui? No momento não, Léo. Beleza. Então tá. Na semana que vem a gente volta nesse assunto, tá? Já com o material na mão, se Deus quiser. Vou tentar fazer tudo pronto para quarta-feira apresentar para vocês, tá joia? Bom, hoje a gente começa a falar de um dos temas mais estudados, de um dos temas mais controversos, que gera mais discussão a respeito da natureza jurídica deste instituto, e um dos temas, por que não dizer, mais importantes do mundo jurídico, que é o Instituto da Posse. Muitas pessoas confundem posse com propriedade em virtude da linguagem portuguesa, né, da língua portuguesa, utilizar esses dois vocábulos como uma espécie de sinônimo um do outro, certo? Então, muitas vezes o proprietário de uma fazenda se refere ao seu terreno, à sua propriedade, como minhas posses, certo? Uma senhora se refere à sua casa como sua posse, quando, na verdade, muda um pouco a designação de propriedade em relação à posse, ou seja, deveria ser diferenciado, as pessoas deveriam saber diferenciar, mas a gente sabe também que a gente mal pode exigir de um país tão sofrido, em que a educação é colocada tão em segundo plano, a gente mal pode exigir um conhecimento da língua portuguesa de qualidade, quanto mais exigir um conhecimento jurídico da população em comum. Tá? E por que se estuda a posse? Professor, mas se a propriedade é um direito real que tem mais força, né, maior proteção jurídica e mais segurança para o seu titular do que a mera posse, por que a posse é uma figura tão importante assim, a ponto de ser estudada e polemizada pelo direito, certo? Por que a posse se tornou algo tão importante desde o direito romano e vem continuando a ter cada vez mais importância e mantendo o seu estudo no topo das discussões jurídicas há muito mais de 2000 anos, porque se você for pensar, o direito romano começou a se desenvolver no século 4 ou 5 antes de Cristo. E aí, desde então, esse direito foi se desenvolvendo. Vocês sabem que o Império Romano durou mais de 1000 anos. E esse direito romano, junto com o direito germânico, formaram o sistema jurídico que influenciaram o direito brasileiro, que influenciou o direito brasileiro. Eles estudaram lá na história do direito que existem dois grandes sistemas jurídicos. Um mais baseado na legislação escrita, que é o direito positivado, que é o romano germânico, e outro mais baseado em decisões anteriores, jurisprudência e costumes, que é o direito consuetudinário, que a gente denomina sistema anglo-saxão. Dessa forma, a gente tem que entender que um instituto que é estudado e debatido e polemizado e dado a ele a sua devida importância há mais de 2000 anos, só pode ser algo de muita importância para o direito. O direito brasileiro, ele protege não só a posse que corresponde a um respectivo direito real, como a propriedade, como também a posse que não corresponde sequer
a um direito real, certo? Que ela existe de forma autônoma e até independente da existência de qualquer título que indique titularidade do possuidor. Isso significa que existem duas formas de se exercer a posse. Uma, como consequência da existência de um direito real, que é o jeito mais comum de se exercer a posse, inclusive, e outra, de forma autônoma, independente da existência de qualquer outro direito, certo? Bom, um proprietário que seja violentamente desapossado do seu terreno, ele pode se valer de uma ação reivindicatória para recuperá-lo. Que ação seria essa reivindicatória? Seria uma ação em que ele discute se ele é o proprietário ou não, e como proprietário ele deveria estar com aquele terreno. Entretanto, não é o mais econômico e rápido modo de se reaver a posse, a ação reivindicatória. Por quê? Ninguém está discutindo quem é o dono daquele imóvel. O título de propriedade deixa claro que o imóvel é dele. Ali a discussão tem a ver com quem tinha posse e quem violentamente tomou aquela posse. E no juízo possessório, através de uma ação possessória que tem um rito mais rápido de tramitação no fórum, a questão pode ser resolvida de forma mais rápida para quem perdeu a posse. Inclusive, ele pode obter uma liminar para ser reempossado, ou seja, recolocado, reintegrado à sua posse de forma muito mais rápida do que ele seria numa ação reivindicatória que discutiria quem é dono, quem tem a propriedade e que seria manejada pelo rito comum ordinário, que é o mais longo dos processos. Certo? Então, a discussão sobre a posse, ela ganha uma relevância jurídica tão grande que passa a ser útil até para quem é titular de um direito real, que ao ser privado da sua posse, em vez de discutir se tem ou não um direito real sobre aquele terreno, ele discute apenas a posse. Por quê? Porque é uma situação de fato provável, inclusive por testemunhas, certo? Que demanda menos tempo e menos, inclusive, menos gastos para ser recuperada. Obviamente, um advogado que atua no juízo possessório vai cobrar honorários mais baratos do que um advogado que vai manejar uma ação reivindicatória que tem muito mais duração, que é muito mais complexa e leva, inclusive, muito mais tempo para ser marcada uma audiência, porque o juiz já entende que aquilo ali é uma discussão mais profunda sobre quem é e quem não é proprietário e não vê urgência em marcar nem mesmo uma audiência preliminar para se justificar a concessão ou não de uma liminar. Ok? E por que proteger a posse? Tem a ver com o princípio da física. Como assim, professor? Você está metendo física no meio do direito. Já ouviram falar da lei da inércia? Quem saberia me dizer o que é a lei da inércia? Apenas para ilustrar esse momento. Ninguém? Não é que a justiça tem que ser provocada, não, meu. Ô, Matheus, a lei da inércia tem a ver com o que você falou. O Ronil também falou algo parecido. A lei da inércia diz o seguinte,
que um corpo parado tende a continuar parado, ou seja, em repouso, tá? E um corpo em movimento tende a continuar em movimento, a menos que a resultante das forças aplicadas a este corpo parado o faça movimentar, ou a resultante das forças aplicadas desse corpo que está se movimentando tenda a fazê-lo parar. Um exemplo da inércia é quando você dá uma freada brusca no seu carro, o seu corpo tende a continuar movimentando e se joga para frente. E aí o que acontece? O cinto de segurança faz uma força para trás e faz com que você volte. Certo? O cinto é que aplica esta força sobre o seu corpo em movimento, obrigando você a parar. Porque o carro parou pelo atrito das rodas que foram brecadas com freio, com o solo, com o chão. O carro parou. Mas o seu corpo tende a continuar em movimento até que a força do cinto de segurança te obrigue a cessar esse movimento. Da mesma forma, se um corpo parado, imagine aquele móvel que a sua senhora, ô Ronildo, está pedindo para você mudar de lugar. Eu já falei com você para mudar o rack de lugar com o sofá da sala, tá? Aí quando você começa a empurrar esse sofá, existe uma força de atrito estático entre o sofá e o solo, o chão. Esta força de atrito faz com que o corpo tenda a ficar parado, até que a força que você aplica empurrando supera esta força que faz com que ele tenda a ficar parado e esse corpo começa a se mover, certo? Então, isso significa que algo tende a ficar como está até que outra coisa supere aquilo que mantém esta coisa naquela tendência inicial. Seja movimento, seja parado, etc. Por que você falou de física nessa hora para explicar? Porque é um exemplo que me veio à cabeça. E tem ele... Alguém, quem é que tem um autor que fala da inércia também? Eu não lembro qual, se é o Carlos Roberto ou se é o Tartucci, mas um dos dois fala da inércia. Ele não explicou esse tanto de coisa que eu expliquei aqui, não. Eu preciso entender o que é inércia, não. Ele só falou. Mas o que acontece? A posse é protegida justamente para evitar que a paz social, que a harmonia da sociedade seja interrompida. Ou seja, a ideia de proteção da posse é justamente manter as coisas como estão, manter as coisas inertes. Tá? Por quê? Porque se você, Ronildo, está exercendo a posse sobre um terreno ou sobre um bem móvel, qualquer que seja, o provável, o mais normal, é que esse bem seja seu mesmo e que deva continuar sob sua posse mesmo. Ok? O mais comum de se acontecer é cada um no seu quadrado, cada um na sua vida. Certo? Então, se o Ronildo, todos os dias, está na casa dele, sai com a mangueirinha na mão e água o jardim, apara a grama, tá? Varre a calçada, é normal se pensar, é normal supor que aquilo ali pertença mesmo ao Ronildo. Ou seja, é normal supor que aquela posse que ele está exercendo, aquela aparência de dono, seja realmente um direito de propriedade sendo exercido. Ou o que eu quero dizer é que a posse é o que mostra ao mundo um exercício de um direito real. Entretanto, existem casos em que a posse é exercida de forma absolutamente independente de qualquer outro direito real, ou de qualquer direito real sobre a coisa. Isso significa que, às vezes, a posse vem desacompanhada de um direito que a fundamente ou justifique.
é o que a gente chama de posse autônoma. Tá ok? Bom, de fato, a posse é um fato. E é um fato protegido pelo legislador. Ou seja, é um fato que se torna um direito à medida que o legislador confere proteção jurídica e cria aí um direito subjetivo da proteção da posse. Então, se alguém se instala em um imóvel e mantém-se ali por mais de um ano e um dia, tá? Cria-se uma posse que é protegida juridicamente. Ok? Eu tinha uma professora de direitos reais, Fabiana Barletta. Hoje ela não, acho que ela não dá aula mais na UFV, não, mas ela era uma ótima professora, foi inclusive homenageada pela minha turma. E a Fabiana Barletta, ela fazia direto uma pergunta para nós. Quem tem a melhor posse? Quem tem a melhor posse significa que uma pessoa exerce a posse, outra pessoa invade e toma a posse desta primeira pessoa. Quem tem, dentre esses dois, a melhor posse? Ainda que a violência da tomada da posse tenha cessado e esse cara que invadiu tenha começado a exercer uma posse mansa e pacífica, sem oposição do primeiro, quem teria a melhor posse? É isso que o direito busca solucionar numa ação possessória. Para, se o segundo tiver a melhor posse, o direito de estar ali, manter-lhe na posse. Se o primeiro tiver a melhor posse, ou seja, se o primeiro deveria estar ali e não o segundo, se essa tomada da posse foi ilegítima, tá? Ilegal, reintegrar a posse ao primeiro. É basicamente esta toda a ideia da proteção possessória e da discussão nas ações possessórias. Além disso tudo, só existe uma outra ação possessória em que você não está sendo ameaçado na manutenção da sua posse, mas você está sendo apenas incomodado no exercício desta posse. Imaginem vocês que você more na sua casa. Deixa eu dar aí o exemplo do Ronildo de novo. O Ronildo reside naquela casa que ele aguava o jardim, cortava a grama, limpava a calçada diariamente. E um belo dia, um vizinho enjoado, nojento, começou a jogar lixo por cima do muro. Todo dia come uma banana, joga uma casca, come uma mexerica, joga uma casca por cima do muro. Você observa que um ato do vizinho está incomodando o exercício da posse do Ronildo. Ele não está querendo tomar a posse do Ronildo. Certo? Ele não está querendo pegar a casa do Ronildo, invadir a casa do Ronildo, nem nada. Ele está apenas com atos seus incomodando a posse do Ronildo. Nesse caso, existe também uma ação possessória chamada interdito proibitório, que proíbe o vizinho de realizar atos que incomodem o exercício da posse deste possuidor. Tá certo? Vocês observam que em momento algum a gente falou de propriedade. Em momento algum eu questionei se o vizinho ou o invasor é ou não é dono do imóvel. E também não questionei se o Ronildo é ou não é dono do imóvel.
ou apenas locatário, ou apenas está lá como possuidor através de um contrato de comodato, está morando ali temporariamente, alugou pelo Airbnb. Em momento algum, a gente questionou nada disso. A gente só está perguntando, pensando, quem tem a posse? O Ronildo. Quem invadiu? O cara, o invasor. Quem deve ser reintegrado na posse? O Ronildo. Certo? Ou seja, o Ronildo deve ser mantido na posse que é sua, tá? Então nós temos 3 ações possessórias principais. Uma que visa reintegrar a posse que é tomada por outra pessoa. Isso nós vamos ver depois, tá? Eu só estou adiantando, dando um spoiler. Uma visa reintegrar a posse que foi tomada por outra pessoa. A pessoa invadiu e te expulsou de lá. Aí você vai na justiça para recuperar a posse. Outra visa manter a sua posse ante uma ameaça de esbulho, ou seja, uma ameaça de tomada da posse. Tá? O esbulho é essa tomada violenta ou clandestina da posse. Tá? Imaginem vocês estão na porta da sua fazenda e viram lá um acampamento sem terra, com a faixa escrita, vamos invadir. Ora, o que você vai fazer? Vai entrar com ação de reintegração de posse? Não, sua posse não foi retirada. Vai entrar com uma ação de manutenção de posse, para se manter a sua posse. Ou imagine você que o cachorro do vizinho todos os dias atravesse a sua grade, porque ele deixa o cachorro solto, o cachorro atravessa a sua grade, faz cocô no seu jardim e volta para casa dele. Todo santo dia, no mesmo horário, o cachorro do vizinho faz cocô no seu jardim. Você conversou com o vizinho, ele riu da sua cara. Certo? Ele falou, aí o vizinho vira para você e fala assim, mas se você não cagar no seu jardim, vai cagar no meu, melhor quem caga no seu. Tá certo? Então o que você faz? Entra com um interdito proibitório para que seja combinada uma multa caso o vizinho pratique atos que incomodem a sua posse. Lembrando a vocês que cachorro não é humano, então o cachorro, quando o cachorro faz alguma coisa, a responsabilidade é de quem é o tutor, o dono deste cachorro, tá bom? Então nós temos uma situação possessória quando a pessoa exerce a posse por mais de ano e dia. Entende o direito que esta posse exercida por mais de um ano e um dia significa uma posse mansa e pacífica, uma posse estável, consolidada. Por que, professor, esse um dia além do ano aí? É a opção do legislador. Isso aí veio de uma tradição que foi criando, foi repetindo essa regra, e aí tornou-se um ano e um dia. Porque sempre tem aquela dúvida, né? Conta o dia do começo ou não conta o dia do começo? Como a posse ela é exercida a partir do dia que ela é turbada, tomada, conta o dia do começo, mas também conta o dia do fim. Então, não tem essa discussão, né? Se o cara entrou no dia 2 de fevereiro, você tem até o dia 2 de fevereiro do ano seguinte para questionar a tomada da sua posse judicialmente e obter esse juízo possessório de forma liminar, tá? Lembrando a vocês que a posse pode ser discutida depois de um ano e um dia. Não depois de um ano e um dia, não se encerra a discussão sobre de quem é a posse. Mas, para fins de concessão de uma retomada rápida em caráter liminar, ou seja, no início do processo, somente se a reclamação se der dentro de um ano e um dia. Se não for, somente após a produção de provas, e aí o possuidor que perdeu a posse vai ter que convencer o juiz, no final do processo, a devolver a posse para ele, porque no início já não vai ser. Tá ok? Outra curiosidade é que esse direito de proteção, que a gente chama de ius possessionis,
é fundado, tá, no fato da posse. É necessário comprovar a posse de fato para que a posse seja considerada um direito e tenha proteção jurídica. E nesse caso, se você consegue comprovar a posse... Continua travada a minha câmera? Estou mexendo aqui, ó. Para mim, não. Então tá. Vamos lá. Então, se você consegue comprovar a posse, é porque eu estou usando agora a conexão via cabo. Eu comprei um cabo de rede grandão de 10 metros, aí ele vem lá do meu roteador até aqui, então acho que deu uma melhorada na qualidade da transmissão aí. Mas o que eu estava dizendo a vocês é que se você consegue comprovar que tem uma posse, você consegue se defender de um incômodo a esta posse até do proprietário. Uai, professor, como assim? Sim. Imagine você que a Ana Beatriz alugou a casa dela para a Ana Luísa, ok? A Ana Beatriz fez um contrato de locação, no qual ela disse que durante um ano a Ana Luísa poderia residir na casa mediante o pagamento de um aluguel de R$1.000, certo? E aí a Ana Luísa se muda para o imóvel e começa a residir no imóvel. Um belo dia, a Ana Beatriz resolve que quer mostrar esse imóvel, o qual teria comprado e seria motivo de muito orgulho, para uma tia que mora longe e resolveu visitar. E chega no imóvel tentando abrir a porta, o que não consegue devido ao fato da Ana Luísa prudentemente ter trocado o segredo da fechadura quando entrou no imóvel. Uma coisa que eu sempre recomendo, viu? Vocês vão alugar um imóvel, a primeira coisa que você faz no primeiro dia que você estiver morando lá é trocar o segredo da fechadura. Porque várias pessoas pegaram essa chave para visitar esse imóvel na imobiliária. Você sabe lá quem morou lá antes de você, certo? Então você não vai correr esse risco de, ao alugar o imóvel, manter a chave com o mesmo segredo que tinha antes. E aí a Ana Luísa não deixa a Ana Beatriz entrar, e a Ana Beatriz começa a esmurrar a porta dizendo que ela tem direito de entrar porque o imóvel é dela. Observem, a Ana Luísa consegue contornar a situação, mas procura um advogado, dizendo que sua posse está sendo incomodada pela proprietária do imóvel e que ela tem um contrato de locação. O advogado, então, ajuiza uma ação chamada interdito proibitório para proibir que Ana Beatriz incomode o exercício da posse de Ana Luísa. Vocês percebem que, nesse caso, a Ana Luísa vai ganhar o direito de não ser incomodada no exercício da sua posse pela proprietária? Que apesar de Ana Beatriz ser a dona do imóvel, ela não tem o direito de ter a sua posse direta, não tem o direito de estar no imóvel, de incomodar o uso manso e pacífico do imóvel por Ana Luísa? Então, até do proprietário se protege o possuidor legítimo, para vocês verem a importância de se entender e se diferenciar posse de propriedade. Se a gente só tivesse um juízo reivindicatório, ou um juízo que a gente chama petitório também, petitório e reivindicatório é a mesma coisa, tá? Se a gente só tivesse a discussão no âmbito reivindicatório, a Ana Luísa é a dona do imóvel, ninguém discute isso, e ela ganharia qualquer coisa relacionada ao seu imóvel. A propriedade não é um direito quase absoluto? Ana Luísa não, perdão, Ana Beatriz. Aí, a Ana Luísa se veria desprotegida. E aí? É por isso que
o juízo que trata da posse não é o juízo reivindicatório, porque ninguém está discutindo quem é dono. A gente está discutindo quem tem a posse, quem é o legítimo possuidor. E graças a Deus que é assim, né? Porque a posse é uma situação, de fato, atual, que se reveste de caráter e proteção jurídica. Vocês já pensaram? Se o dono de uma casa pudesse entrar na casa a qualquer hora, mesmo se a casa estando alugada para alguém, e aí você está lá tomando seu banho, tomando sua cerveja no domingo, e aí de repente entra uma pessoa estranha na sua casa? Não pode. Você não pode imaginar uma situação dessa como jurídica. Então, o dono, ainda que ele exerça o que a gente chama de posse indireta, ele está proibido de acessar o imóvel. Ele não tem acesso imediato ao seu imóvel. Porque a posse direta não está com ele, não é dele. Ok? Bom, obviamente, tá? O ius possessionis, ele é uma posse baseada num fato, que a gente chama de posse autônoma. Tá? Por que você tem ius possessionis? Porque eu estou aqui e porque eu estou exercendo a posse sem contestação há tanto tempo. E se você quiser questionar a minha posse, nós temos que ir para a justiça. Mas quem está aqui exercendo essa posse há tanto tempo, sem contestação, há mais de ano e dia, sem impugnação alheia, sou eu. Então eu tenho o que se chama de ius possessionis, criado pelo exercício de fato da posse por mais de ano e dia. Porém, você também pode exercer a posse. Aí, Gabriel, que bom. Você também pode exercer a posse por outro motivo. Não pelo fato de você estar exercendo sem ser molestado por ninguém há tanto tempo. Você pode estar exercendo a posse porque você comprou a casa. E você acabou de mudar para lá, você acabou de tomar posse desta casa, mas você tomou essa posse baseado num título de propriedade, baseado num direito real, certo? Isso significa que a sua posse tem outro nascedouro, outra fundamentação, outra origem. Ainda é posse, mas é outra origem. Tá? Ela se baseia num título que lhe dá direito sobre o imóvel, ou direito real sobre sua própria coisa, propriedade, ou direito real sobre coisa alheia, uso, usufruto, etc. Tá? Mas você tem um título que lhe confere um direito. E esse direito de posse que você está exercendo baseado em um título é o que a gente chama de ius possidendi, tá? Então, ius possessionis é a posse exercida pelo exercício de fato da posse mansa e pacífica, ou seja, você tem um direito de posse baseado num fato, que é você ter exercido essa posse por mais de ano e dia. O ius possidendi, você tem um direito de posse baseado não num fato, mas num direito real, que é o de propriedade. Tá? Também é chamada de posse causal, de posse titulada, tá? Ela também é protegida pelo direito. Todas as duas são protegidas pelo direito. Só a diferença é que uma nasceu de um fato e outra nasceu de um direito. Conseguiram diferenciar? E o motivo de proteger as duas é a garantia da paz social. Imaginem vocês, olha só, por que tem que existir tanto o ius possessionis como o ius possidendi? Imagine você, Renata, que você compra uma casa da Tayane, tá?
Já paguei aí, ó, 2 exemplos aí. Eu botei a Renata e a Tayane no mesmo exemplo, que aí já fica pago com duas que gostam de estar nos exemplos, tá? A Renata compra a casa da Tayane. A Tayane entrega as chaves da casa, tá? Tira a sua mobília e vai embora. A Renata vai e entra com a sua mobília. A Renata tá lá felizona, exercendo o seu direito de propriedade e o seu recém-adquirido direito de posse sobre o imóvel, que é exatamente esse que a gente está chamando de ius possidendi. Você já pensou se a Tayane pudesse ingressar na justiça falando: olha, seu juiz, eu tenho ius possessiones naquela casa. Eu moro lá há 1 ano e tanto, eu moro lá há 10 anos. E a Renata, de repente, entrou lá. Se apenas a posse baseada em um fato existisse e fosse protegida, a Renata se veria desamparada. Mas a Renata tem como provar. Olha, querida, deixa eu te explicar uma coisa. Você tinha o ius possessiones. Você perdeu o ius possessiones no momento que vendeu a casa para mim e me entregou a posse da casa. Aí, a partir desse momento, eu entrei lá com o meu ius possidendi. Eu sou toda ius possidendi nesse momento. Estou vestida de ius possidendi. O que o juiz vai verificar? Realmente houve a transferência legítima e baseada em um título da posse da Tayane para a Renata, e a Tayane não tem nada que querer reclamar. Quem tem a melhor posse? Renata. Significa que sempre o ius possidendi vai ganhar? Respondam para mim. Isso que eu disse a você significa que o ius possidendi vai ganhar sempre? Se ele não tiver pago, por exemplo. Boa, Gabriel. Boa, Ronildo. Boa, Josué. O ius possidendi não vai ganhar sempre. Não vai ganhar sempre. Imaginem vocês outro exemplo. Parecido os fatos, tá? A Renata comprou a casa da Tayane. Só que em vez de comprar a casa, e entrar na casa, a Renata tá lá ganhando dinheiro nos States, tá? Tá enchendo os bolsos de dólares lá nos Estados Unidos. E tá comprando coisa aqui, certo? Depositou o dinheiro da Tayane, transcreveu a casa pro nome dela e tá comprando coisa. 2 anos depois de ter comprado a casa, a Renata vem e tenta tomar posse da sua casa e verifica que tem uma família morando lá. Aí essa família vira para ela e fala assim: não, a gente não vai sair daqui não, a gente tem a posse dessa casa. Qual posse que essa família tem? Ius possessiones, porque ela está lá há 1 ano e meio morando na casa sem nenhuma contestação de ninguém. E aí? O que a Renata tem que fazer? A Renata precisa entrar na justiça, não para discutir posse. Porque de quem que é a posse? Da família. A família está lá há mais de 1 ano e 1 dia. Ela já tem o ius possessiones e vai ganhar do direito da Renata. A Renata não tem nem ius possidendi de direito para falar que tem, para falar que é seu. O que ela vai falar? Ela vai entrar no juízo reivindicatório, baseado em seu título de propriedade, e vai falar: olha, eu comprei essa casa me pertence, e essa pessoa que está exercendo a posse, ela deve ser retirada de lá. Aí, a Renata não está discutindo meramente posse, ela está discutindo propriedade. Ela vai falar: eu quero mesmo ius possidendi, eu quero ser emitida na posse do meu imóvel. Mas eu estou discutindo, não é a posse dela. Não estou falando se a posse dela é ius possessiones ou não é. Eu não estou discutindo se a posse dela é mansa e pacífica, há quanto tempo ou não é. Eu estou discutindo o quê? Ela não tem direito ao bem, porque ela não adquiriu por uso capião,
certo? Não passou o tempo necessário para ela adquirir por uso capião. Então, se ela não tem direito a ser dona do bem, o bem é meu, ela tem que sair de lá. Você está discutindo propriedade. Quem é dono do bem? A Renata, ok? A Renata está travando uma discussão judicial baseada em seu título de propriedade. Se você entra com uma ação possessória, e eu já vi isso acontecer diversas vezes, tá? Entra-se com uma ação de reintegração de posse e mostra a escritura. No primeiro documento é a escritura. Não é proibido juntar uma escritura, mas não é nela que você tem que basear suas alegações, ok? Aí o cara vira e fala, fulano é dono do imóvel, portanto, ele é que tem que ser o possuidor. Já perdeu a ação. O juiz vai julgar, extinguir a ação sem julgar o mérito, porque ali você está entrando com a ação possessória baseada num título de propriedade. E no juízo possessório se discute posse. Tá? Na ação possessória se discute posse. Quem tem a melhor posse? Quem deveria estar ali com a posse? Ok? Ah, mas o outro é dono. Mas peraí, se você vai discutir quem é dono, você vai entrar com ação reivindicatória. Tá certo? Não pode discutir tudo numa ação só? Sim, reivindicatória. Reivindicatória, porque aí o rito é ordinário, a dilação probatória é maior, tá? O procedimento tem todas as fases previstas no processo de conhecimento, e aí você vai discutir a questão sobre um espectro mais amplo, que é o da propriedade. Aqui no juízo possessório, que o rito é menorzinho, é mais curto, é mais rápido, discute apenas quem tem a melhor posse. Ok? Duas coisas podem acontecer se um possuidor, tenha ele ius possessionis ou não, tá? Não é realmente o dono do imóvel, tá? Não é realmente o titular do direito. Ou seja, ele tem ius possessionis, mas não tem ius possidendi, tá? O que significa que o dono é outra pessoa. A posse não é baseada num título, é baseada num fato, tá? Pode acontecer, letra A, o titular não fazer nada, se abster de defender os seus direitos, e essa inércia dele, aí que eu vi a palavra inércia, vai consolidando a posição do possuidor, vai consolidando aquela situação de fato e vai tornando aquele fato cada vez mais defensável juridicamente, até que corre o tempo necessário previsto na lei e a pessoa que antes era possuidor, tinha ius possessionis, adquire a propriedade do bem pelo uso capião. Ou pela uso capião, né? Os autores costumam utilizar uso capião como uma palavra no feminino. Então, observem, a uso capião, ela é uma forma de aquisição da propriedade através de uma prescrição aquisitiva. O antigo titular da propriedade ficou inerte, não se abalou, não procurou defender a sua propriedade, e aí uma pessoa exerceu a posse de fato e continuou exercendo essa posse pelo tempo que a lei considerava necessário para que esta posse fosse convertida em direito de propriedade. Ok? Ou, tá? Pode acontecer outra coisa. O dono do imóvel não se conforma. Ora, o dono do imóvel sou eu e o cara invadiu esse imóvel. Eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma ação reivindicatória. Se estiver tudo ok, com o meu título de propriedade ou qualquer outro direito real que eu venha a ter, tá?
e não houver nenhuma irregularidade, aquela propriedade de fato me pertencer, certo? E tudo estiver de acordo com o que a lei exige para que eu seja proprietário, eu vou acabar ganhando aquela ação reivindicatória e o bem vai ser entregue a mim após o processo ou durante o processo, dependendo do que for provado. Tá ok? Se o titular do direito não tomar nenhuma iniciativa, o possuidor pode se tornar legítimo proprietário. Deixa eu ver aqui a pergunta que foi feita no chat. Pode vir a ocorrer usucapião mesmo o antigo dono tenha morrido e os filhos queiram como herança. Espera aí. O Gabriel Denis, a pergunta do Gabriel foi o seguinte, gente. Se alguém está ocupando um imóvel e tem a posse de fato, tá? E os possessiones. O antigo dono, antes de ter tempo de fazer alguma coisa, faleceu. Existe um princípio, Gabriel, no direito brasileiro, vocês vão estudar lá em Direito das Sucessões, no 7º período, que se chama princípio da Saisine, que significa que a propriedade de um bem se transfere para os sucessores do decujus, do falecido, no segundo seguinte à sua morte. Ou seja, é instantânea a transferência da propriedade. Ah, mas o inventário demora anos. Sim, mas a propriedade já pertence a outro. Então, a partir do segundo que seu pai faleceu, a pessoa tem direito de tomar as providências para que aquela usucapião não ocorra. Se não tomou, continua contando o tempo de posse do possuidor de fato. Certo? Respondi você? Beleza, meu querido. Tá? Lembrando a vocês que por que existir um juízo possessório se tudo depois se refere a direito das coisas? Lembrando a vocês que direito real é diferente de direito das coisas. Direito das coisas estuda a posse também. Direito real estuda apenas os direitos reais. Mas por que, se tudo se refere a direito das coisas, só um instantinho que eu já te respondo. Se tudo se refere a direito das coisas, por que existir um juízo possessório? Porque a máquina estatal, usada para fornecer ao jurisdicionado a prestação jurisdicional, ou seja, o processo, ela custa dinheiro. O salário de juiz custa caro, o salário de serventuário custa caro, tá? E ainda tem internet, papel, tem todo, energia elétrica, ar-condicionado, tudo tem que estar funcionando para que a justiça funcione, certo? Se todo esse aparato precisa ser fornecido para resolver uma questão entre duas pessoas, se essa questão puder ser resolvida de forma mais rápida, custa menos dinheiro. Você tem que lembrar que cada secretaria tem de 15 a 20 mil processos. Se cada secretaria tem de 15 a 20 mil processos, ok? E 15 a 20 mil processos seguirem pelo rito ordinário, essa secretaria vai ter muito mais processos, porque vão começar outros processos sem que os anteriores tenham acabado, e aquilo vai inchar e vai virar um grande e enorme paquiderme obeso e imenso, certo? Eu estou me referindo à justiça como um grande e obeso paquiderme, porque eu assisti uma palestra no meu tempo de faculdade, lá pelo ano 2001 ou 2000, não sei, hoje ministro, salvo engano, do STJ, Carreira Alvim, e ele compara a justiça brasileira a um grande, gordo, imenso paquiderme. Paquiderme é a família lá das antas e dos elefantes. E na cabeça dele, a justiça brasileira é lenta, é ineficaz, é inoperante e é demorada, e cada vez mais isso vai atingindo a vida das pessoas.
Agora, você imagine se não existisse um procedimento mais rápido para resolver meros problemas de posse e tudo fosse para um juízo reivindicatório para decidir através da propriedade ou num procedimento comum ordinário, as coisas iam ficar muito piores, certo? Deixa eu ver qual foi a sua outra pergunta aqui. Mas se o tempo da usucapião já decorreu, ainda assim, com o artigo dono vivo, aí ele se tornou. A sentença de usucapião é uma sentença declaratória, ela não faz a pessoa que pede ao usucapião se tornar dono, ela reconhece que ele já é dono. Então, no momento em que decorreu o prazo e ele exerceu a posse por aquele prazo, ele já se tornou o dono. Ele só entra na justiça para receber o título de dono. Ou seja, a sentença é declaratória e não constitutiva. Ok? Tá aí. Vamos lá. Natureza jurídica da posse. Dito isso, a posse é um fato ou é um direito? Porque, professor, você falou que a posse, ela nasce de um fato. Ela surge com um fato, que é o exercício da posse. A posse começa como fato. Isso é indiscutível, tá? Mas ela é um fato ou é um direito, tá? Em algumas passagens do Corpus Juris Civilis, que é a última legislação do direito romano, né? Lá já no final do direito romano, lá para o século 5 ou 6 pós-Cristo, depois de Cristo, se encontra a expressão ius possessionis. O que significa esse vocábulo ius, se não direito, né? Então, ius possessionis, que vem lá do Corpus Juris Civilis, seria direito subjetivo da posse. Então, lá no Corpus Juris Civilis já se reconhecia a posse como direito, né? A posse, também no Corpus Juris Civilis, é tratada não apenas como um fato, né? Então, ainda que haja, né, doutrinadores que caracterizem a posse como fato, negando a essa posse a natureza de direito, obviamente a posse nasce como fato. Mas a pergunta é ou não é um direito subjetivo? Né? Então existe essa corrente tradicional baseada no antigo direito romano, inclusive, de que a posse é um direito subjetivo. E Ehring diz que a posse é um direito. Ele, inclusive, naquele livro que eu indiquei ano passado, A Luta pelo Direito, Ehring fala: direitos são interesses juridicamente protegidos. Quem leu o primeiro livro do A Luta pelo Direito e o segundo, qual que era? O segundo era do Carnelucci. Sabe que o Ehring, ele considera, tá, que interesses juridicamente protegidos são direitos. E uma vez que se dá proteção jurídica à posse e ela é um interesse da pessoa, obviamente, para Ehring é um direito. Inclusive, Ehring é autor da teoria objetiva da posse. Objetivista é uma das teorias mais aceitas, né? Inclusive, nosso código se baseou nela. Nós vamos falar dessas teorias daqui a pouquinho. Tá? Ele se opôs a Savigny. Savigny tinha uma teoria da posse como um direito, como uma teoria fundamental da posse como subjetivista, aí vem Ehring se contrapondo a isso. Então, Ehring fala, olha, a posse é um fato, mas é um direito, porque é um interesse protegido, ok? A causa da posse é um fato, mas é um direito protegido. Tá? Esse mesmo entendimento você vai achar em Teixeira de Freitas, né, o jurista baiano,
Inclusive, hoje tem uma cidade perto de Prado e Alcobaça chamada Teixeira de Freitas, em homenagem a eles, né? Aí você vai achar outros internacionais, né? Demolombe, Sintenis, Molitor, Pescatore, Orlando Gomes, Caio Mário da Silva Pereira e outros, que desposam a tese de que a posse é um direito. Outra corrente fala que a posse não tem nada de direito, que é um fato. Uma vez que essa posse não tem autonomia, não tem valor jurídico próprio, tá? A posse é um fato, segundo eles. Este fato possessório não está subordinado a princípios jurídicos que regulam uma relação jurídica do seu nascimento. Ele nasce a despeito e de forma independente de uma situação jurídica. Pode nascer, inclusive, de uma situação criminosa e injurídica, antijurídica. Olha só, a posse pode nascer de uma situação antijurídica, o que afastaria a posse de um direito. Tá? Essa corrente tem seguidores como Windscheid, Pacifice e Mazzoni, Bonfante, Dernburg, Trabucci, ou Trabucci, não sei como é que é o nome, né? Cujácios e outros. Você vai ver que tem juristas no mundo que ainda defendem esta outra corrente. E, por fim, temos a corrente mais comum, atual e talvez eclética, tá? Que, inclusive, Savigny sustenta, né, em oposição ao que disse Ehring. Ehring e Savigny eram dois juristas muito famosos na época deles, e eles tinham uma treta entre eles que eles deixavam claro nos livros. Né? Os livros de Ehring contradizem as teorias de Savigny de forma veemente, e os livros de Savigny contradizem Ehring de forma veemente. Quer dizer, nem sei se o Savigny contradizia e Ehring, eu tenho que ver quando que ele morreu, mas que o Ehring contradizia o Savigny de forma veemente, isso eu tenho certeza, que eu já li os livros, um ou dois livros de Ehring, que ele fala do Savigny o tempo todo, reclamando e contrapondo, tá? Quem quiser aí fazer uma pesquisa se eles são contemporâneos ou se Savigny é anterior a Ehring, pode. Deixa eu ver quem é que está perguntando aqui. Contrato de compra e venda de imóvel dá direito a ius possidendi, mesmo sendo o seu valor superior a 30 salários mínimos. Dá direito a ius possidendi, mas depende da situação. Tá? Vai ter situação em que você vai ter que respeitar a posse de quem está lá. Tá? O que acontece é o seguinte: quando você exercer a posse por ser proprietário, você vai estar exercendo o ius possidendi e não o ius possessionis. O ius possessionis é baseado em um fato. O ius possidendi é baseado em um título, em um direito. Ok? Essa é a diferença. Então vamos lá, vamos continuar, tá? Savigny sustenta que a teoria mais comum é eclética. Essa teoria seguida por Barassi, Lafayette e outros juristas, né? Vocês estão vendo aí, o nome deles aí embaixo, né? Potier, Brins, Domar, Ribas, Lohan, Odon e outros, tá? O que acontece? Ela diz o seguinte, que a posse é um fato e um direito. Um fato, pelo que diz respeito a alguém poder ter algo em seu poder como uma detenção. E é um direito pelos efeitos jurídicos que essa simples detenção, esse simples poder de fato sobre a coisa acarretam. Inclusive com a possibilidade da uso capião, inclusive com a proteção jurídica do possuidor e assim sucessivamente. Então, não dá para considerar a posse apenas como um fato, porque ela tem desdobramentos jurídicos,
mas da mesma forma não dá para negar a qualidade de fato, a posse, se ela pode nascer dissociada, separada de qualquer direito, certo? Ou seja, ela pode nascer exclusivamente como fato. Então, a posse, segundo essa doutrina eclética, é fato e é direito. Ok? Bom, a partir do momento que a gente chega à conclusão de que a posse não pode ter negado a ela o seu caráter de direito, ou seja, ela é um direito, a gente precisa entender, é direito real ou é direito pessoal? Tá mais para o lado dos direitos, do direito das obrigações, ou tá mais para o lado dos direitos reais? Tá? Se aproxima mais de qual? E aí a gente vai entender. No livro do Tartucci tem uma citação do Orlando Gomes que diz o seguinte: ora, se a posse é um direito, como todos nós reconhecemos, né, e tem que se reconhecer, né, a posse como direito, é preciso saber se ele tem natureza de direito real ou de direito pessoal. Na posse, a sujeição da coisa ao poder do ser humano é direta e imediata, como é nos direitos reais. Não tem um sujeito passivo determinado. Em tese, todas as outras pessoas teriam que respeitar a posse do legítimo possuidor, como seria nos direitos reais. Ou seja, o direito do possuidor se exerce erga omnes, ou quase erga omnes, nós vamos ver daqui a pouco. Os interditos, que são as ações possessórias, se apresentam com certas qualidades de ação pessoal, mas nem isso influi sobre a natureza real do ius possessionis. Então, Orlando Gomes, que foi citado por Flávio Tartucci, ele tende a considerar a posse como um direito mais próximo dos direitos reais do que dos direitos pessoais. Ok? Já o Flávio Tartucci, ele menciona alguns parágrafos depois que ele até se dá o nome, o presente autor aí, se filia a uma corrente pela qual a posse é um direito de natureza especial, o que significa que a posse não seria nem direito real, nem direito pessoal, ok? Que a posse seria um tertium genus, ou seja, um terceiro gênero de direitos, tá? Um direito de natureza sui generis, diferente dos direitos reais e diferente dos direitos pessoais. Por quê? Por quê que a posse seria, com certeza, um direito baseado na teoria tridimensional, né, do direito, do Miguel Reale. O direito não é fato, valor e norma, segundo a teoria tridimensional de Miguel Reale. Então, fato é direito. Então, você não pode negar que um fato jurídico faça parte do mundo do direito, né? Entretanto, existe ainda um entendimento doutrinário, desposado, nesse caso, pela Maria Helena Diniz, que constitui a posse como um direito real, que é desdobramento do direito de propriedade. Então, você vê aí o Orlando Gomes e a Maria Helena Diniz tendendo a levar a posse para o direito real, o Tartucci segue mais a doutrina que considera a posse como um direito especial que não é nem real nem pessoal. Marcos Vinícius Rios Gonçalves, que é um jurista brasileiro, diz o seguinte: olha só, a posse, na verdade, não é oponível contra todos. Erga omnes, não tem nada de erga omnes na posse. Quer dizer, até tem. Seria um erga quasi omnes, ou seja, um quase erga omnes. É quase contra todos, a posse é oponível. Mas o possuidor, de fato,
ele poderia opor a sua posse no juízo possessório contra o verdadeiro proprietário. Mas, no juízo reivindicatório, o possuidor sucumbiria, perderia para o proprietário. O que significa que esta oponibilidade erga omnes em relação à posse, na verdade, não existe. Ele pode opor a posse contra qualquer pessoa, pode opor, inclusive contra o proprietário, no juízo possessório, porém, quando se trata de juízo petitório, ele pode, inclusive, vir a perder a sua posse para o proprietário baseado no título de propriedade que esse proprietário possui. Ok? Então, esse poder erga omnes, na verdade, não seria contra todos, porque o proprietário teria como vencer o possuidor no juízo reivindicatório. Ok? E aí, o Carlos Roberto, ele desposa, finalmente, a opinião do Clóvis Bevilacqua, que concorda, inclusive, com Flávio Tartucci, que foi a opinião que eu coloquei do Flávio Tartucci no slide anterior, de que a posse não é um direito real, mas sim um direito especial. E ele, inclusive, cita José Carlos Moreira Alves, que também é um jurista brasileiro, dizendo que, desanimados em razão das peculiaridades que a posse apresenta, de a enquadrarem em qualquer das categorias jurídicas da ordem dogmática moderna, seja direitos pessoais ou direitos reais, vários autores têm se limitado a salientar que a posse é uma figura especialíssima, portanto, sui generis, ou seja, uma classe especial de direito. Entendido? Bom, sobre a fundamentação da posse, certo? Nós temos duas teorias principais, tá? A teoria subjetivista, que é adotada, como eu disse, por Savigny, Friedrich Carl von Savigny, tá? Salvo engano, ele era holandês, mas aí agora eu não vou arriscar. Ele entende a posse como um poder direto que a pessoa tem de dispor de um bem com a intenção de ter esse bem para si e defender contra outros, contra a agressão de outros, tá? Para essa teoria, a posse tem dois elementos. Um é o corpus, que é o elemento material, que significa o poder sobre a coisa, o contato com a coisa. Então, a posse teria dois elementos. O primeiro seria o corpus, que seria o poder sobre a coisa. Imagine esse controle remoto aqui. Eu teria a posse dele à medida que eu o tivesse em meu poder, tá? E o segundo seria um animus domini. O animus domini seria a vontade de ser dono, a vontade de ter aquilo para si, certo? A intenção de ter aquela coisa para si. Então, segundo Savigny, que desposa a teoria subjetivista ou subjetiva da posse, a posse é composta por dois elementos, sendo o primeiro o corpus, que é o poder sobre a coisa, e o segundo, o animus, tá? Este animus, que seria justamente esse elemento subjetivo, seria a intenção de ter a coisa para si. Ok? Já Ehring, eu falei que eles nunca concordavam, Rudolf von Ehring, né? Beleza, obrigado, o Geraldo. O Geraldo pesquisou aí e falou que o Savigny era alemão. Tá? A teoria objetiva ou objetivista
que era desposada por Ehring e tinha ele como seu principal expoente, falava o seguinte: olha, para existir posse, basta ter a coisa fisicamente, tá? Ou a mera possibilidade de se exercer esse contato. Não precisa ter uma intenção de ser dono, certo? Só existe esse elemento, o corpus, ok? Não existe esse tal de vontade de ser dono, animus domini, ok? Por quê? A pessoa, ela pode não ter a intenção de ser dono da coisa, mas apenas a intenção de explorar aquela coisa para fins econômicos. Então, Alan, quando você vai e aluga uma sala para ali montar seu escritório de advocacia, você não está com a intenção de ser dono daquela sala e nem de fazer as pessoas pensarem que você é dono. Você está apenas com uma intenção de explorar aquele espaço de forma a ganhar dinheiro. Ok? E por isso, Ehring fala, ó, não tem nada de animus domini. Aqui não tem animus domini nenhum, nesse exemplo que eu dei. Né? A pessoa não quer ser dono, a pessoa não quer ter a coisa para si, a pessoa não quer se tornar dono, tá? Mas tem a posse. Ok? Bom, a teoria de Ehring acabou sobrepujando, prevalecendo na Alemanha sobre a de Savigny. O Savigny que morreu em 1861, né, o Geraldo? Olha aí para nós a data de nascimento e morte do Ehring, por favor. Tá? O Ehring acabou sobrepujando a teoria do Savigny e foi o que acabou sendo consagrado no parágrafo 854 do BGB, que é o Código Civil Alemão, tá? Que eu nem tento falar o nome dele por extenso, porque eu não vou saber. Tá? Ou seja, a posse de uma coisa adquire-se mediante a obtenção do poder de fato sobre essa coisa, e nem preocupa sobre a intenção do possuidor. Ok? A gente vai ter que reconhecer que o Código Civil de 2002 no Brasil adotou parcialmente, ainda que seja a teoria objetivista do Ehring, no artigo 1196, porque ele está falando lá no nosso artigo 1196 que considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes da propriedade. Ah, tá. Eles chegaram a ser contemporâneos, então, tá? O Savigny era mais velho, mas nasceu antes, mas os dois coexistiram, tá? Vamos lá. Então, o Código Brasileiro, no artigo 1196, fala que considera-se possuidor aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Você observa que ele sequer questiona a intenção, com intenção de ter para si, com intenção de aparentar ser o dono, com intenção de tomar a coisa para a sua propriedade. Ou seja, não tem nada falando de animus domini no artigo 1196, o que força a gente a concluir que o Código Civil Brasileiro de 2002 ele se filiou, pelo menos nesse artigo 1196, e eu vou dizer por que eu estou me restringindo ao artigo 1196 para falar que o Código Civil, Lei 10.406 de 2002, se filiou à teoria objetivista. Por que eu não estou falando que é toda a teoria objetivista e é todo o Código Civil que segue essa mesma teoria? Porque daqui a pouco eu vou mostrar que existem resquícios de uma outra teoria no nosso novo código, tá ok? Pode-se dizer, por essa teoria, então, que todo possuidor, nem todo possuidor é proprietário, mas todo proprietário
é possuidor. Ainda que não tenha a posse direta. A teoria objetiva, ela permite desdobrar a posse, então, em duas. Posse direta seria a exercida pelo que tem poder de fato sobre a coisa, aquele que tem contato direto com a coisa, tá? E posse indireta seria aquele que, embora não tenha poder de fato sobre a coisa, tem possibilidade de exercer poderes de dono sobre a coisa, tá? De forma indireta. Ok? Então, um locador proprietário teria posse indireta, enquanto um locatário teria posse de fato, ou seja, posse direta. Ok? Joel Dias Figueira Júnior diz o seguinte, e isso aí outros autores concordam com ele, tá? Eu só peguei a citação dele. Na verdade, o Código Civil perdeu uma oportunidade, o Código Civil brasileiro, um momento histórico de falar o seguinte, olha, em vez de adotar essa teoria objetivista do Ehring, que está até certo ponto ultrapassada, a gente vai adotar a teoria sociológica da posse, através da qual reconhece na posse uma função social. E reconhecendo na posse uma função social, ela tem que ser exercida conforme essa função social. Não seria problema nenhum a gente adotar essa teoria, porque, inclusive, em relação à propriedade, já se adota no direito brasileiro a função social da propriedade. O dono, ele não pode exercer o direito de propriedade sem observar a sua função social. A gente já viu isso lá no inciso 23 do parágrafo do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que a propriedade atenderá à sua função social, podendo ainda ser desapropriada caso não o atenda. Então você observa que a posse poderia ter seguido o mesmo caminho, né? Poderia ter consagrado na legislação brasileira de forma expressa, de forma clara, que a posse, assim como a propriedade, deve ser exercida observando-se uma função social. Ele considera, Marco Aurélio Bezerra de Mello considera o seguinte, a densidade axiológica da posse, ou seja, a importância do estudo da posse numa sociedade em que a pobreza e a miséria estão presentes, tá? E que adota esse modelo tradicional de aquisição de bens ou pela compra e venda ou pelo direito hereditário. Vocês sabem que a nossa sociedade é baseada nessas duas grandes formas de se adquirir bem, ou você compra ou você herda. Não existe outra grande forma de se adquirir um bem, principalmente imóvel, né? Perdeu-se, segundo esse jurista, o Marco Aurélio Bezerra de Mello, perdeu-se a chance de se dar sentido ao exercício da posse. Tá? Ao lado da propriedade, que já tem sua função social consagrada pela Constituição brasileira, deveria ter se erguido a posse a um direito que deve ser exercido observando sua função social. E aí ele dá um exemplo, tá? Nesses artigos do Código Civil brasileiro, que já consagram a função social da posse de forma velada. Por isso que eu falei para vocês que o 1196 adotou parcialmente para o Código Civil brasileiro a teoria objetiva de Ehring, mas ele não adotou de forma integral e absoluta. Por quê? Você vai ver o artigo 1238, parágrafo único do Código Civil.
reduz o prazo de usucapião extraordinária de 15 para 10 anos se o possuidor tiver estabelecido nele, no imóvel, sua moradia habitual ou tiver realizado nele obras ou serviços de caráter produtivo. Então, observe, se o cara está usando, está exercendo a posse para morar ou para produzir, ou seja, se ele está usando a posse observando uma função social, porque ele precisa de morar em algum lugar, ou se ele está usando para gerar riquezas para o país, produzir, o prazo do usucapião cai de 15 para 10 anos. O que significa dizer que o artigo 1238 ele fala que a posse social, a posse com função social, ela tem mais valor do que a posse sem função social. Vocês concordam comigo? Já o 1242, parágrafo único, diz o seguinte: o prazo de usucapião é reduzido de 10 para 5 anos se o possuidor tiver estabelecido no imóvel sua moradia, tá? Ou nele realizados investimentos de interesse social e econômico. É aquela que a gente reconhece como a usucapião igual à da Constituição, né? Só que aí tem algumas restrições. Ô, pessoal, só um instantinho. Deixa eu só terminar esse tópico que a gente faz um intervalinho, tá? Me dá aí um tempinho. E aí, o 1228, parágrafo 4 e 5º, consagra a desapropriação judicial privada por posse e trabalho. Certo? Então, você vê lá que nos casos em que a posse é exercida para o trabalho, vamos ler esse artigo? Vou abrir aqui só um instante. 1228 CC. Ô, Léo. Oi, querido, fala. Nesse caso do usucampião, e se essa pessoa que já está tentando ganhar essa nomeação aí na justiça já tiver algum outro imóvel no nome dele, isso aí pode ser um empecilho? Pode, tá? Porque você está reduzindo o período de posse necessária para aquisição por usucapião justamente para premiar o fato de ele usar aquele imóvel para morar. Entendeu? Vocês têm aqui o parágrafo 4º e 5º que eu acabei de citar. Que o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Vocês imaginem um grande número de pessoas ocupando um imóvel, tá? Uma extensa área, realizando nele serviços socialmente relevantes, e por um longo espaço de tempo, que mais de 5 anos, e aí o juiz vai fixar uma indenização para o dono deste imóvel e vai manter este imóvel nas mãos dos então possuidores, desapropriando o imóvel. Aí não estamos diante de um caso de usucapião, tá? Porque pelo tamanho desse imóvel, ele não faria jus ao usucapião de 5 anos, tá? Não, paga pelos possuidores. Viu, Alan? Aí você paga por quem adquiriu o terreno. Mas o juiz ele vai considerar, preste atenção, o juiz vai considerar o seguinte: o terreno pertence a outra pessoa, mas essas pessoas estão fazendo ali um serviço de interesse social. Exato, mas toda desapropriação é uma venda forçada. Toda desapropriação é uma venda forçada. Só que aí seria uma desapropriação sem o intermédio do Estado. Ou seja,
não iria para o poder do Estado, para depois do Estado assentar pessoas sem terra e tudo. Ali as pessoas já estão ocupando, e o juiz reconhece que aquela pessoa que é o dono e que está tentando pegar o imóvel de volta, ele tem apenas um título de propriedade, mas que aquelas pessoas estão exercendo ali um serviço de interesse social. Aí ele reconhece que é melhor manter isso com aquelas pessoas e pagar a indenização. E o Alan aqui está perguntando, e quando as pessoas que apropriaram não tiver condições de pagar a indenização? Aí, se for interesse do Estado desapropriar, para assentar essas pessoas, pode ser feita a desapropriação nas vias ordinárias. Tá? Mas se não, não. Vamos lá, gente. Deixa eu só falar aqui desse julgado do TJMG, Tribunal de Minas, que reconhece o direito de moradia como função social da posse. Olha só o final, a parte final dessa ementa, em que ele diz o seguinte: omissa prova idônea da existência de comodato verbal e correlata consumação da precariedade, torna-se impossível retirar o réu, que é um colono rural, da sua moradia, direito social de relevante valor para o ordenamento jurídico pátrio, reconhecendo a função social da posse e a materialização da dignidade humana. Observem. Esse caso, o que aconteceu? Era uma pessoa falando, olha, esse cara está morando aí esse tempo todo, mas ele não adquire esse terreno por uso capião, porque havia um comodato verbal entre nós, e havendo uma relação de confiança entre nós, a posse dele não convalesce, não se torna posse ad uso capionem. A gente ainda vai estudar isso, tá? E não se convalescendo, não se tornando posse passível de uso capião, o que vai acontecer? Ele não pode adquirir por uso capião. Aí o juiz, ele nega, tá, uma liminar, porque não há prova idônea capaz de mostrar a existência desse comodato verbal. E não havendo comodato verbal, esse cara poderá ser considerado o dono da terra por uso capião. Então, não vou tirar esse cara da casa dele, não, irmão. Porque o direito de moradia é um sucedâneo do princípio da função social da posse e do princípio da dignidade da pessoa humana. Olha que julgado bonito, lindo, filé. Talvez eu até indique esse julgado para ser matéria do nosso trabalho. Quem sabe, né? Pessoal, quero um intervalinho, né? Tá na hora, né? Então vamos lá. Ó, quantos minutos? Não, 20 é muito. O intervalo de vocês nem é de 20 minutos no presencial. 15, então. 15 minutinhos, então. 8h50 eu tô aqui, tá?